Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos aqui para mais um vídeo espírita. Muitas pessoas nos procuraram nos comentários recentemente perguntando em relação ao futuro do mundo. Será que devemos esperar outras pandemias? A resposta é simples. Nós já vivemos em meio a várias pandemias. A pandemia da falta de compaixão, a pandemia da falta de amor pelo próximo, a pandemia da cegueira temporária causada pelas ambições desmedidas. São várias pandemias que aniquilam as possibilidades do espírito alçar voos mais altos e que simplesmente nos cercam. Há inúmeras pandemias em andamento. E quantas delas poderiam ser evitadas? Será que nós temos possibilidades de evitar os sintomas dessas pandemias que tanto afligem a humanidade e que às vezes o homem nem sequer se dá conta? São tantas pandemias que prejudicam o ser, que prejudicam as coletividades. As políticas do homem são falhas. As políticas de Deus, não. As políticas de Deus são consequentes. Elas vêm de uma consequência de atos impensados praticados pelo homem. Então, são colocadas à prova. Nós somos colocados à prova em função dessas políticas de Deus, que é a política do amor, que é a política que nos move ao lugar onde já deveríamos estar, que é numa posição mais favorável do ponto de vista espiritual. Então, se nós não nos ajudamos, vem Deus com seu anjo cinzento, como bem diz Humberto de Campos, e nos lança pandemias, nos lança dificuldades temporárias. São situações que nos movem. E quanto nós nos movemos, com a pandemia atual? Quantas pessoas despertaram para o que realmente importa? Quantas pessoas passaram a ver que o outro também é importante? Portanto, muito além do próprio umbigo, passamos a perceber que o outro também sofre, que o outro também chora, e que depende de nós um mundo menos pandêmico no futuro, com menos pandemias. O novo coronavírus foi apenas uma das várias pandemias que Deus tem à disposição e apenas uma das pandemias que nós experimentamos. Já estávamos experimentando outras do ponto de vista moral e espiritual e talvez não estivéssemos nos dado conta da situação toda. São situações difíceis que o homem experimentou, situações difíceis que o homem ainda experimenta, situações difíceis que o homem, de certo, ainda irá experimentar até que realmente evolua, realmente desperte, as massas despertem, as coletividades despertem. Certa vez, em um filme evangélico, Deus não está morto, ouvi a seguinte frase: é melhor seguir a Deus e ser julgado pelos homens do que seguir os homens e ser julgado por Deus. Mas quantos de nós, de fato, temem a Deus? Nós tememos a Deus? A pandemia nos trouxe uma certeza: Deus tem o controle de tudo e todas as realidades podem mudar de uma hora para outra. Basta o estalar dos dedos e novos anjos cinzentos. É assim que nós nos referimos ao novo coronavírus, através da história contada por Humberto de Campos, no livro Contos desta e d'Outra Vida. Deus simplesmente pode mandar outros anjos cinzentos. Se nós abolirmos o mal que há em nós, apagarmos aquela fraçãozinha de pandemia que cada um carrega dentro de si, nos tornaremos merecedores. O mundo será muito mais azul, menos cinza, mas o que hoje nós experimentamos é um mundo cinza criado por nós mesmos. É um mundo difícil criado por nós mesmos. Deus nos deu o livre-arbítrio. O que é que nós fazemos? Nós optamos não pelo amor, mas pela dor.
Muitas pessoas, e nós fazemos parte da coletividade, o espírito Chico Xavier, na condição de encarnado ainda, ele dizia que uma alma vigilante, uma alma operosa é capaz de anular as más tendências de milhares de criaturas. Será que nós anulamos as más tendências de milhares de criaturas? Nós também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer, diz as obras básicas do Espiritismo. Nós não somos responsáveis apenas pelo mal que praticamos, mas pelo bem que deixamos de praticar. E o que é que estamos fazendo? Estamos, de fato, estendendo as nossas mãos, operando para que tais pandemias se tornem mais fracas? A pandemia do egoísmo? A pandemia do orgulho? A pandemia da falta de compaixão? A pandemia da cegueira temporária? Nós alimentamos tais pandemias. O que é que nós estamos fazendo? Ah, mas e as pandemias materiais? Aí é com Deus. Se Ele observar que a humanidade precisa desse remédio amargo, é certo que Ele vai mandar outras pandemias. O futuro a Ele pertence, mas a nós pertence também. Nós temos o poder de transformar o nosso futuro. Afinal de contas, respondemos por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer, não é mesmo? Então façamos a nossa parte, nos tornemos pessoas melhores e então seremos merecedores de coisas boas. E então a nossa vida futura, ela será muito mais grata, muito mais bela, muito mais azul. Recentemente, conversando com uma pessoa muito querida que enfrenta um instante de dor, um instante de doença física, disse a ela o seguinte: se concentre na transitoriedade das coisas. Tudo é muito transitório. Os dias bons são transitórios? Sim. Os dias ruins também são transitórios. A dor de agora, ela é uma dor de agora. Há começo, meio e fim. E uma vez que resignados estejamos, tais dores se tornam mais brandas, mais tranquilas, mais calmas. A navegabilidade por essas dores, os oceanos eles são mais calmos. Então fica mais fácil passar pela tempestade que se aproxima ou que já esteja sobre nós. E aí, aplicando a resignação dinâmica, o que é resignação dinâmica? É aceitar as dificuldades que a vida nos impõe e passar a merecer coisas boas, a trabalhar, a operar, a fim de que nós que temos alguma dívida, passando pela dificuldade temporária e evitamos também situações difíceis no futuro ou conseguimos atenuar um pouco dores futuras que estão previstas dentro do planejamento reencarnatório. Então veja só, o novo coronavírus, pandemia. Egoísmo, sem dúvida alguma, uma grande pandemia. Orgulho, pandemia. Falta de compaixão, pandemia. A indiferença humana, pandemia. Mais Deus, mais Jesus em nossas vidas. E então as pandemias estarão cada vez mais fracas e serão cada vez menos presentes. Um grande beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que seus dias sejam muito lindos, cheios de venturas e até o próximo vídeo.